Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. É um prazer estar com todas vocês, aguardando as pessoas, várias já estão entrando. Agradeço imensamente. Adoro, né, querida? A CJ Neia, eu sei quem é, mas esses codinomes me faz, eu não consigo associar rapidamente o nome. A Gilberta, a Regiane, Marciano. Que bom, a gente tá. Boa tarde. A querida Andréia já está aqui. Eu preciso. Ah, Thais Lene conseguiu. Agora eu preciso chamar a Cris. Cadê a Cris? Oi, Andréia. Oi, Maria, tudo bom contigo? Tudo, graças a Deus. Gente, eu não consigo chamar a Cris aqui. O que que eu faço agora? Vamos lá. Cris, dá um oi para mim. Eu sei que você tá olhando. Que assim que você der um oi, eu tenho. Aqui, é Cris. Cris. Imagina denunciar o comentário? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que ela entre. Cris, você. Andréia, como é que você entrou? Pedi a sua solicitação. Então, mas a gente tem que ensinar a Cris. Ah, tá. Cris, lá no bate-papo, vai ter na lateral, à sua direita, vai ter solicitar participação. Puxa os comentários, Cris. Porque o que está acontecendo? Eu não sei porque eu não consigo incluir ela. A gente treinou, né, Cris? Ela teria que pedir, É, pois é. ela teria que pedir. Fala Ô, para ela Vitor, sair. Ô, Cris, sai e entra, e aí aparece logo na barra. isso. Sai e entra. Alguém tá me falando que só podem ser duas pessoas no Instagram. Não, a gente Então, consegue fazer com três. agora pode com mais, agora pode. É, Eu a gente entendi. consegue. Então a gente tem essa convidada especial, que é a Cris, né? Uhum. E aqui as meninas estão falando, olha, só podem duas pessoas no Instagram, mas eu informei, eu fui atrás. É, sabe quando você faz uma série de pesquisa antes de entrar na empreitada? Uhum. Tô, Cris. Ocultar? Não, não quero ocultar nada, eu quero que você entre. Ô, tristeza! Mas não veio, eu não recebi a solicitação. A É, Cris solicitou. Andréia, você não vê nada aí não, né? não, não vejo, Maria, não vejo Nem, mesmo. mas é simplesmente eu não consigo adicionar a Cris. Uma pena. Cris, você me perdoa? Eu não tô conseguindo resolver isso. Caiu meu celular aqui. Caramba! Bom, Tecnologia. Cris, olha, eu não esperava. Quando eu concordei com a Andrea, né? Ela fez a sugestão. é, A gente conversou hoje de manhã, tudo para você estar participando. Ó, ela enviou 3 vezes. É, Maria, pede para ela sair e regar a página. Ah, tá. Cris, você sai. E o que que é recarregar a página, Gabi? Sai do Instagram, fecha o Instagram e depois você volta nele novamente para tentar fazer a solicitação.
é essa sugestão aqui que está sendo dado. Então vamos lá, Maria? Vamos lá, Andréia. Enquanto Cris, olha, mil desculpas e para todas vocês também que eu, né, divulguei e tal. Ela está aqui, mas eu garanto, eu fiz a pesquisa antes de fazer isso. Mas Bom, ela participa no chat, isso, tá? Participa no isso. chat. Não vai embora não, hein, Cris? A Ou colaboração. manda um áudio para mim no WhatsApp, Cris. Na hora que o que você quiser falar, a gente tenta publicar aqui o áudio. Isso, se for possível, Uhum. né? A gente pede sua opinião e depois a gente repassa aí para as pessoas. Bom, gente, boa tarde. Desculpa aí os atropelos da questão tecnológica. Essa live, ela está surgindo justamente por causa de um questionamento, de um posicionamento da Cris, né? Em relação à última live que eu e a Andrea fizemos. O posicionamento, o questionamento que ela fez foi muito bom, né? Por que que foi bom? Porque é a chance da gente falar a respeito das relações humanas dentro da escola, sem aquele pieguismo, aquela coisa, vamos amar a todos. Não, a questão não é essa. Não é pedagogia do amor. Não é, né? Tem seus pontos. Vida. Exatamente. Tem seus pontos positivos, mas não é por esse caminho. Eu só gostaria, um pouquinho antes da Andrea falar, me posicionar em relação ao seguinte, que o conceito de infância, ele é relativamente jovem, né? Até os séculos 15, 17, não existia a criança, ela não era pensada a partir das perspectivas que hoje a gente pensa, né? E é bom lembrar que tem a obra do Felipe Arrier, que ele caracteriza a criança ocidental. É esse livro aqui, muito bom. Depois eu ponho a capa dele aí para vocês. E ele vai dando uma série de exemplos onde a criança era tratada como um adulto, né? Parece que se esquece, a gente vai crescendo, as pessoas vão trabalhando e elas vão perdendo a peculiaridade do que é ser criança. E mais ainda, de que ela está sob os nossos cuidados e depende de nós para poder compreender o mundo. Essa foi mais ou menos uma das falas que eu tive com a Cris hoje de manhã. Então, eu gostaria de deixar claro, de imediato, que a gente não pode retroceder ao conceito de infância de 4, 5 séculos atrás. Nós temos que caminhar dando suporte maior, cada vez maior, para que essa criança cresça num ambiente saudável. E a Andrea, nossa querida professora, doutora, homenageada, condecorada com uma medalha de mérito por ter participado na elaboração da BNCC, da educação infantil, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso. Ela até se esconde. Pode olhar que ela foi lá para trás. E ela hoje está aqui para conversar com a gente a respeito disso e dessa humanidade. Humanização. Isso, humanização. Desculpa aí. Não, mas eu acho que é muito isso, né, Maria? Boa tarde, quase noite, né, para todo mundo. Mas eu acho que o que você colocou, né, parte desse princípio do conceito de infância, né? Precisamos partir, principalmente, eu acho que falar de humanidade, falar de humanização, primeiro ponto de partida é que nós, seres humanos, né, temos uma necessidade vital de amar e ser amado. Então, o nosso ponto de partida precisa ser esse. Quer dizer, nasci, sou um ser social,
Portanto, o outro é sim importante para mim, e esse é o grande desafio da nossa atualidade, principalmente lidar com esses valores que percorrem todas as sociedades, principalmente no nosso âmbito, né? Os ambientes educativos, né? Escolares, seja da educação formal ou não formal, infelizmente nós estamos tendo cada vez mais a apropriação de valores que estão muito mais próximos de questões, escolhas individualistas, né? E cada vez mais menos preocupados com o bem comum. Né? Então, eu acho que principalmente nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, acho que nós estamos muito sensíveis a pensar sobre isso, a pensar no bem comum, a construir, ou melhor, reconstruir, ressignificar alguns paradigmas que busca essa direção mais humanizadora, uma educação voltada, eu acho que até mesmo esse cenário que nós estamos vivendo de educação, não à distância, mas aulas remotas e tudo mais, o ensino mais híbrido, né? Traz essa, eu acho que está gritando para nós essa necessidade de relacionamentos positivos, relacionamentos que precisam ser sustentadores de uma afetividade. Então, falar lá dessa primeira infância, né? Qual a necessidade das crianças? Então, a criança, os primeiros anos de vida, a ciência, a neurociência, ela prova e comprova que todas as primeiras experiências que as nossas crianças vivem, nós, seres humanos, vivenciamos, com certeza elas perfilam, né? Elas vão moldar a arquitetura do cérebro. Quer dizer, essa primeira infância, ela acaba sendo, sim, o que muitos teóricos, neurocientistas colocam, ela é uma fase como se fosse uma plataforma da decolagem do nosso universo sensorial, perceptivo, seja no âmbito intelectual, mas principalmente no âmbito afetivo. Né? Então, a importância de estar aí conectado e consciente, nós, professores, educadores, mães, pais, que essas primeiras experiências, elas irão refletir consideravelmente para a vida toda. Né? Então, esse crescimento, o desenvolvimento cerebral, ele tem, sim, uma sinergia muito, muito próxima com aquilo que a criança vive. Quer dizer, aí vem a pergunta: que tipo de ambiente que nós estamos ofertando à criança? Que tipo de ambiente que nós estamos ali proporcionando a ela? Né? Então, tem um psicólogo, o Shanker, que é um estudioso da psicologia infantil, ele coloca que o educador, o professor, o que fica com a criança muito pequena é como se fosse um cérebro externo, né? Porque ele vai, com certeza, ter essa relação direta com essa criança, que ele vai integrar todo o desenvolvimento cognitivo, físico, mas principalmente emocional, né? Então, por exemplo, deixar uma criança muito pequena, chorando. Deixa ela chorando. É birra, é manha. Deixa, olha, eu conheço o choro dela, isso daqui. Mas espera aí, ela está gritando de uma forma ou de outra, ela está dando algum sinal, né? Ela está verbalizando por meio da linguagem do choro, que às vezes é estridente, é histérico para muitas pessoas, que ela está precisando de ajuda. Né? Que ela está sentindo algo. Então, essa sensibilidade da mãe, essa sensibilidade do educador é de acolher, seja qual for o sentimento. Isso eu estou falando lá do bebê, né? Mas isso a gente se pendura para a vida inteira. Né? Acolher o sentimento, essa é uma necessidade vital. Falo assim, qual a primeira necessidade da criança? Que as pessoas respeitem o
o sentimento dela, né? Aí nós vamos lá, voltamos para a neurociência, que vai mostrar para a gente, ó, mas espera aí. E qual que é a diferença, por exemplo, entre emoção e sentimento? Tem diferença? Tem, nós sabemos. Emoção é biológico, todo mundo tem, né? O sentimento é aquilo que vai ser externalizado, né? Então, é isso que nós precisamos. Nós estamos, de uma forma ou de outra, colocando para a criança, nessas experiências que ela vai vivenciar, ali no âmbito da memória dela, na memória afetiva, essas experiências, olha lá do La Roça que fala, experiência é tudo aquilo que fica, né? Aham. As crianças precisam ter ricas experiências. Essas experiências, né, que são promotoras, que podem vir a provocar sentimentos, quer dizer, manifestações dessas emoções. Né? Então, como que a criança? Cada criança é uma, você colocou, cada um é um. Né? Nós temos ali escolas, ambientes familiares, tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, tenho 4 filhos, 5 filhos, cada um é diferente, criado, educado pela mesma mãe. No entanto, cada um é um. Cada um tem as suas próprias características, tem a sua potencialidade, tem a sua fragilidade, e a partir daí, olha lá, a vida nos mostra, a vida natural do senso comum nos mostra que eu preciso ir ao encontro dessas crianças, né, com as suas características, com as suas individualidades e a sua individualização. Né? Então, o quanto é importante enxergar que o ambiente físico, o diálogo, o afeto, a forma como que a mãe conta uma história, a maneira como nós estabelecemos essas relações com as nossas crianças, esses vínculos afetivos, né? Que o Bowlby muito colocava sobre a importância do apego. Né? O apego, o quanto ele é importante até mesmo para que a criança possa ter essa adaptação afetiva com o ambiente de uma maneira positiva, uma maneira que realmente vá provocar essa sensação de prazer. E isso vai refletir na escola. E a escola? Que é esse ambiente humanizado, né, que a criança tanto necessita da escola? Né? Então, eu preciso, dentro de um ambiente, seja da primeiríssima infância, de 0 a 3, 4 a 5, no ensino fundamental, que esse ambiente seja um ambiente realmente promotor, né, da criança poder manifestar sentimento, seja qual for, né? Seja qual for, sejam aí convencionalmente, sentimentos ditos como positivo, alegria, entusiasmo, ou aqueles que não são tão bem vistos, como, por exemplo, a raiva. Né? Então, eu posso expressar? Sim, né? Mas aí entra o âmbito social, eu posso ter, mas como eu vou manifestar esse sentimento? Então, uma escola, que nós chamamos uma escola humanizadora, ela com certeza ela vai promover todo um ambiente que seja um ambiente que vá ao encontro dessa criança, que tem as suas características, que tem as suas dificuldades, as suas fragilidades e as suas potencialidades. Então, eu sempre, até na minha tese, né, minha banca está aqui comigo, eu colocava lá, educação de qualidade, né, é igual a um desenvolvimento infantil de qualidade. Né? Então, essa educação, ela precisa versar o que a criança precisa para desenvolver e aprender. Né? Então, muitas vezes, a escola fica presa em uma situação de ensinar conteudista e perde totalmente o sentido, o caráter humanizador que enxerga o aluno nesse olhar de afetividade, de amizade, de olhar aí realmente com uma criança, querer bem. Né? Minhas alunas, se tiver alguma aí, sabe que eu digo sempre a importância de querer bem as nossas crianças. Isso não é fácil, nós sabemos, esse querer bem a todos, né? Até aquele que bate, que morde e tudo mais, né?
mas o querer bem, a criança sentir que aquele ambiente é um ambiente que favorece a ela, favorece a quem ela é, a quem ela é. Então, eu tenho dentro de uma sala, eu sempre falo, eu tenho uma sopa de legumes, né? Eu tenho quiabo, eu tenho cebola, eu tenho pimenta, eu tenho chuchu, eu tenho abobrinha, eu tenho tudo, né? E eu tenho os meus valores também. E eu tenho que administrar isso, administrar que cada um tem a sua importância naquele contexto de uma forma geral, né? A importância de enxergar cada criança sem rotular, mas respeitar quem é ela, respeitar o que aquela criança pode estar. Como que eu manifesto isso? Até a maneira como eu vou me dirigir a ela, né? A maneira como eu converso com ela, de abaixar, olhar nos olhos, a maneira como eu vou contar uma história, né? Por que ter que pegar uma cadeira? Mas o professor às vezes não aguenta a idade, mas eu preciso às vezes me disponibilizar, de sentar no chão e sentar junto com eles e entrar nessa situação de estamos aqui entre pares, não entre iguais, eu sou a professora, no entanto, eu preciso ter um ambiente acolhedor, né? Um ambiente que realmente vá favorecer, que a criança enxergue as minhas expressões faciais, que ela também possa ter um adulto que faça a leitura das suas expressões faciais. Né? E acolher o que a criança fala, né? O que nós chamamos da pedagogia da escuta, né? Acolher realmente ao que a criança sabe fazer, ao que ela consegue fazer. Fala, Maria. Você sabe, Andréia, conforme você foi falando, eu fui lembrando, quando eu fui diretora, eu trabalhei como coordenadora e diretora de uma creche, de uma EMEI. Foi meu primeiro contato, assim, na coordenação, na gestão. E tinha lá na creche uma senhora. Eu olhava para aquela senhora, porque era uma senhora mesmo, né? Ela tinha vindo da ação social e estava lá com a gente. Ela não tinha o segundo grau, né? Não tinha o ensino médio. E ela cuidava dos bebês de 2 e 3 anos. Eu olhei aquilo, falei assim, meu Deus do céu, onde essa mulher arruma energia para isso? Aqueles cabelos brancos, tal. E ela era a querida da comunidade. Por quê? Porque as crianças, elas eram cuidadas, ela não se importava de dar banho, ela dava bronca nos pais, ela explicava para as crianças dela que ela não podia sentar no chão porque as costas doíam, que ela tinha que pegar uma cadeirinha e eles iam ficar no chão porque ela tinha medo que na hora da roda eles caíssem da cadeirinha, que era a hora de ficar sentadinho no chão. E as crianças, 2 e 3 aninhos, elas foram acostumando com isso e compreendendo essa situação. Ela era a classe que os brinquedos eram utilizados efetivamente, mas as crianças não destruíam. E ela também tinha aqueles quiabos e pimentas da vida, 500%, né? 500 watts de potência. Que assim, minha santa mãe, e ela ia com jeito, carinhosa, né? Não é as crianças, elas faziam questão de ter o crachá, porque ela ficava olhando as professoras, o que as professoras faziam, e ela queria aquilo para os alunos dela. Então você via que a criança começava a identificar o nome com 3 aninhos. Aí, Andréia, assim, com todo respeito, ela fazia um trabalho muito mais próximo daquilo que nós estamos conversando do que um outro profissional formado, pelo menos naquela época. E é o conceito de afetividade, né, Maria? É esse afetar o outro, né? Exatamente. E ela era a referência. Então, ela era a dona Augusta
E era mesmo dona, porque já era uma senhora, né? E assim, quanta coisa eu Quantas acabei vezes? aprendendo com ela e as demais também, né? Mas ela era um exemplo, justamente porque tinha dia que ela falava, Maria, pelo amor de Deus, fica um pouco com essa criança aqui, porque eu não tô aguentando. O que que você fazia? Eu Com falei, mas certeza. Augusta, você já conversou com ele? Já conversei. Falei que eu tô muito nervosa. E ela nunca tinha feito nenhum curso de moral, entendeu? Que ela Era, precisava de um tempo era, sozinha. E depois ela era ia por buscar ele. intuição. Então, Aham. ela não ficou, ela não levava para minha sala, Andréia, para que essa criança ficasse no cantinho pensando. Ela falava Uhum. com todas as letras. Você vai ficar um pouco com ela porque eu estou perdendo a paciência. Uhum. O que que você pode? Tudo bem. Qual é a humanização que a gente vê nesse sentido e de toda essa sua fala que nós podemos ver nas escolas? Uhum. É. Nós precisamos começar a reconhecer, né? Então, muitas vezes eu percebo assim a dificuldade, até mesmo do professor aliar o trabalho pedagógico dele, né? Aquilo que ele sabe que ele tem que cumprir, ele tem plano de ensino para cobrir, a gente compreende tudo isso. No entanto, ele também precisa compreender e reconhecer que essas primeiras experiências, né? Seja lá com 2 anos, com 1 ano, seja com 2, com 4, com 5, com 6, essas experiências da primeira infância, elas com certeza elas irão comandar esse funcionamento, né, intelectual. Né? O Antônio Damasio, né, que nós estudamos bastante, né, o quanto ele fala dessa relação da memória afetiva com o desenvolvimento da inteligência. Né? Então, colocando que as emoções elas sempre vão preceder os sentimentos. Essas emoções elas serão, vamos colocar, elas vão nascer ali na primeira infância e a forma como essa criança vai expressar os sentimentos vai vir de onde? Vai vir do modelo. Que tipo de modelo que nós estamos oferecendo para ela? Né? E esse modelo acolhedor da sua colega, né? A Katiuska, uma colega nossa lá do laboratório, ela fez uma pesquisa muito interessante sobre as interações sociais dos bebês. Né? E ela fala de algo muito legal, muito assim fascinante, quando ela fala da compaixão. Né? A compaixão do bebê. Né? Então, ela usou isso até mesmo como uma das categorias de observação. O quanto os bebês manifestam a compaixão. E que, infelizmente, o que ela observou na sua pesquisa? Que muitos adultos, em vez de acolher, valorizar a compaixão, o bebê vai lá, ele pega o bico, né, a chupeta, coloca na boca do amigo, porque o amigo está chorando, eles alisam. A gente vê essas coisas até mesmo na internet, essas coisinhas de cachorro com bebê, né? É humano isso. Aí o adulto acha que a criança vai ferir, o outro tira de perto. Né? Ele cerceia, ele acaba inibindo a criança como se aquilo não fosse positivo. Né? Como se aquilo fosse algo que não fosse positivo na interação com o coleguinha, com o parceiro e tudo mais. Né? Então, o quanto nós precisamos rever, sim, e tentar reconhecer a importância desse ambiente humanizador, um ambiente que realmente seja propício a. Quer dizer, olha lá, como que a criança ela aprende? Ela aprende muito daquilo que ela também vive, dos modelos que ela vive. Qual é o modelo? Né? Eu falo sempre isso, já falei no outro encontro. Precisam ser as melhores horas que eles vivem. Mas chega em casa, o professor muda tudo, os pais tratam mal, etc. Não tem problema.
Quer dizer, lógico que seria ideal ele não viver esse estresse tóxico, né? O bom seria se ele não vivesse, mas aqui dentro da escola, aqui dentro da creche, precisam ser as melhores horas da vida dessa criança. As melhores horas da vida dela, que ela realmente possa ter ali bons modelos, que ela tenha essa intimidade, né? Porque nós temos, né? Um cuidador de creche, ele troca. Olha o nível de intimidade que ele tem com essa criança. Então, a partir dessa relação tão próxima, tão íntima, é que vai se fazer, vai desenvolver no sujeito essas emoções que nós chamamos aí que sejam manifestadas com sentimentos positivos, né? Então, tudo isso, com certeza, traz para nós a ideia de que essa educação humanizadora, essa educação que vá ao encontro até mesmo da diversidade das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos pares, que eles não pensam como a gente, né? Cada um pensa, administra de uma maneira. Nós temos aí um outro ingrediente nessa educação humanizadora, que é a resiliência. Né? Então, o quanto é importante que nós, profissionais da educação, estejamos atentos que falar de resiliência, lembra aquele conceito da física, né? Como se fosse o elástico do ir e vir. Ah, essa criança não tem jeito. Não, ela tem. Né? A plasticidade cerebral está aí, a neurociência comprova isso. Né? Então, não é o que ela vai dizer lá em casa que vai destruir o que ela é. Muito pelo contrário. Né? Então, o que nós precisamos, sim, é acreditar que a mente é resiliente e que, né, essa ideia, assim como uma bola cheia, para ela murchar, eu tenho que apertar, né, fazer pressão, a criança ela também vai modificar a partir daquilo que ela vai vivenciar. Né? Então, se ela vive um ambiente de coerção, fica quieto, senão você vai para a diretoria, fica quieto, senão eu vou escrever no caderninho da sua mãe. Quer dizer, o tempo todo essa criança está num ambiente de pressão. Só que pressão a quê? A pressão a ter medo de ser castigado, a ter medo de acontecer alguma coisa. Né? Então, que tipo de ambiente que eu vou acabar ali realmente valorizando e ressignificando? Será que até que ponto que nós somos um apoio emocional, um apoio para a criança, realmente esse modelo positivo, em tempos, por exemplo, difíceis como o retorno deles pós-pandemia? Que tipo de apoio emocional? Né? Então, olha o quanto, olha como pede perseverança ser professor. Né? Como que nós vamos incentivar a solidariedade se em casa ela está vivendo um ambiente que os pais estão atacando terror em relação à pandemia, né? Essa politização que nós estamos vivendo? Não, mas isso é bobeira, vamos para o supermercado. Quer dizer, a criança está vivendo algo totalmente o oposto. Meu pai falou que tudo isso daí é mentira. Nós vamos ter que lidar com isso, gente. Nós vamos ter que lidar com isso dentro das nossas salas, porque os alunos vão verbalizar e nós vamos ter que administrar isso. Mas para que ajudar o outro? Para que ser solidária? Por que essa besteira de usar máscara? Ah, porque mandou, não porque é importante, percebeu? Porque é lei agora. Né? Senão você vai ser preso. Estão discutindo porque você vai ser preso, não porque a solidariedade é externa e não interna. Né? Então, nós vamos ter que administrar isso. E assim, né, Andréia, aquela palavrinha, né, que eu tinha usado, a questão que a criança tem que, eu vou retomar, né, a ideia que a Cris conversou com a gente. Ela mandou o áudio aqui, eu vou tentar passar. Não sei o que ela falou. Aí a gente ouve. Todos nós temos que passar por frustração, inclusive a criança. Mas como que eu vou passar pela frustração? Eu posso passar por uma frustração, uma criança de qualquer idade, né? De qualquer idade.
Porque esses princípios que a Andrea está levantando, eu sou obrigada a discordar que não é só para educação infantil. Com certeza. É para educação. Ah, vocês estão falando de criança? Só bebê? Não. A gente está falando de toda criança. A gente está falando da Ser criança, humano, né, Maria? Ser do humano. ser humano, do ser humano. A gente está falando do adolescente que está lá no 8º ano e que ele tem um déficit cognitivo e precisa de atenção para uma prova. Aí vira o professor e fala assim: ah, é você que está precisando de ajuda, né? Você tem que sair da sala, né? Então você pode pegar a prova, vai lá na coordenação, na frente de todo mundo. Gente, ele já convive com aquilo. Aquilo lá não sei nem se é uma frustração. Realmente é uma frustração. Porque é algo que ele não vai conseguir se desvencilhar. Mas espera um pouquinho. Eu posso tratá-lo com respeito. Eu não preciso expor mais ainda algo que eu já sei que é frágil nele para toda uma classe. Da mesma maneira com uma criança pequena. Ah, ela tem que saber que ela não tem mesmo. Isso daí é de outra classe, ou da outra. Não, peraí. Ela pode saber que uma das coisas que, assim, a gente conversava muito na escola, na época que eu estava como diretora, é que as professoras não. Eu falava, gente, não façam lembranças iguais, cada um tem o direito de fazer. Aliás, eu nem concordo com a lembrança, mas se for para fazer alguma coisa, faça coisa diferente. Faça, né? E ela falava, não, mas como é que a gente vai? Uma classe tem purpurina, a outra não tem, e aí, como é que fica isso? Gente, fica explicando. Né? Explicando assim, olha, tá vendo? Aquela professora, aquela classe resolveu fazer assim, assim, assim. A nossa vai fazer outra. Porque eu preciso também aprender a lidar com essas diferenças, né? Aí a professora não quer discutir com a colega, então vai fazer um negócio que é contrário à opinião dela. Olha como é delicado alguns elementos que a gente traz da escola para essa questão da humanização e, na verdade, o que a gente percebe? Que nós, adultos, temos uma dificuldade intensa de resolver os nossos problemas de emoções. Sabe por quê? Porque lá de bebê, lá da educação infantil, a gente não tinha oportunidade de expressar esses sentimentos que são naturais do ser humano. E depois a gente não sabe lidar com isso, fica que nem barata tonta e acha que tem que fazer tudo igual. Ou acha que tem que ser, desculpa a palavra, mas grosseiro. Ah, isso não é conosco, isso daí é do outro, né? Então, eu não sei se eu fui clara o suficiente, né, nessa questão, trazendo alguns exemplos do lidar com um aluno dentro da sala de aula e das dificuldades que ele tem, sejam elas quais forem. De eu me sentir obrigada a fazer alguma atividade específica, porque os demais, igual, para o meu aluno não ficar melindrado. O problema consiste no seguinte: a frustração de não ter pode ser um problema, ou ela pode ser algo que eu vou aprender a administrar. Se eu, por exemplo, eu não posso comprar o tênis X para o meu filho, aí ele vai ficar muito frustrado. Mas como é que eu vou conversar com ele? Você pensa que dinheiro dá em árvore? Entendeu? Ou eu vou falar, olha, vem participar aqui que eu vou mostrar para você as nossas contas. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Em quanto tempo? Enquanto isso, você vai precisar esperar, meu filho.
É que dá mais trabalho, né, Maria? O diálogo dá mais... Exatamente, né? Eu não sei, André, já que você que me escutou, eu não sei se eu fui claro o suficiente nesses exemplos É. e se você concorda, porque aqui a gente também pode discordar, tá, Andréia? Não, não tem. Você vai falar isso para mim, Maria. Maria, eu tenho Ainda algumas mais. ressalvas. Eu tenho algumas ressalvas em relação a um ambiente escolar, principalmente da educação infantil. Eu acho que a escola, uma frase que eu gosto muito nós somos responsáveis pela formação. A felicidade é uma maravilhosa consequência. Então, uma das coisas que eu prezo muito e falar assim, olha, eu não vou paparicar a criança, eu não devo paparicar. Então, aí vem a frustração, né? Ah, Então, a criança não, a criança saber ouvir o não significa ela começar a lidar com a autorregulação. Então, olha lá, vamos para a teoria. Olha a autorregulação aí, né? Dela começar a se regular. Olha, eu quero determinadas coisas, ela faz a birra, ela faz a mãe, ela se joga no chão. Temos de tudo isso. Então, quanto mais essa criança viver situações na primeira infância, ela necessitar dessa autorregulação, ela vai ser tem uma probabilidade dela ser um adulto que tenha uma autorregulação. São probabilidades. Mas veja bem, num ambiente educacional, eu consigo enxergar a importância de um trabalho de equipe, né? De um trabalho de equipe que haja um diálogo. Né? Então, nós vamos fazer uma determinada festa, um evento dentro da escola, nós vamos ter que dialogar em relação a como fazer. Não precisa todo mundo dar aqueles, né, famosos, se a escola valoriza a cultura do presentinho, né? Que aí é outro assunto da outra live, né? Mas se isso acontecer, que seja de uma maneira, eu falo, justa. Eu não posso dar um iPod para cada um e a outra vai dar um bilboquê de sucata. sabe, eu acho que o bom senso precisa clamar, né? Precisa clamar em relação a isso, né? Mas eu valorizo sim a questão, essa questão que a escola é responsável pela formação e essa formação plena e integral clama por adaptações. Então, vamos voltar lá para a teoria de Piaget. Né? Adaptação, gente, dói pra caramba, crescer dói. Crescer dói, né? Para você uma florzinha crescer, ela tem que retorcer toda, né? Então, a criança ela vive num ambiente de só mera satisfação, ela não vai retorcer, ela não vai ter dor, né? Então, essa dor não é a dor, dor sofrida, às vezes sofrida sim, mas é uma dor que vai sim possibilitar a ela esse avanço na aprendizagem e no desenvolvimento dela. Então, é isso que nós precisamos repensar, né? No bom senso, mas principalmente de que eu sou responsável pela formação dele. Às vezes, né, custe o que custar, essa formação, às vezes, vai sair. Ela não vai sair da escola com um sorriso daqui até aqui. Né? Ela vai sair chorando muitas vezes. Vamos ouvir o que a Cris está falando? Olá, André, boa tarde a todos, boa tarde, Maria. Foi uma pena não conseguir entrar, mas não tem problema, ok? E assim, eu quero agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz por ele, vocês deram importância para os meus questionamentos, né? Pela conversa que eu tive com a Andréia sobre um tema que são sentimentos mesmo, né? Como nós lidamos, né? Como o professor lida com a frustração. Nós falamos sobre frustração, né? Dentro da escola. Então, eu achei que foi interessante. Eu quero agradecer vocês ter considerado, né? Essa minha fala, essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Bom, é assim, né? Então, se a gente for parar para pensar, frustração. Vamos falar dela. Já que a Cristiane questionou sobre ela, vamos falar dela então, né? O que tem a ver a frustração com as necessidades essenciais das crianças?
né? Eu gosto muito de uma fala da Andrea quando ela começa um curso, seja ele da BNCC ou numa live, quando ela questiona e ela leva o professor a refletir sobre o conceito de infância, né? Qual o conceito que nós temos de criança? Parece que quando a gente reflete sobre isso, parece que caminha, né? Começa a trilhar o caminho da prática pedagógica. Então, eu gosto muito quando a gente reflete sobre o conceito de criança, sobre um conceito de infância, porque a criança, ela é de fato o sujeito em desenvolvimento, né? O professor tem que partir primeiro desse princípio. Quem é essa criança? Em que faixa etária ela está, né? Como ela constrói o seu conhecimento, né? Como se dá o desenvolvimento infantil? Assim, independente da linha pedagógica que o professor pegou para si, né, para desenvolver o seu trabalho, independente da bandeira pedagógica que ele levanta, ele precisa compreender isso. Como se dá o desenvolvimento infantil? Nós sabemos que a criança constrói o seu conhecimento a partir das interações com o meio, né? Isso é muito válido a gente levar isso em consideração para a nossa prática enquanto professores, né? Então, nós precisamos, enquanto professores, conhecer a criança, entender como se dá o desenvolvimento dela, porque nós temos que ter como prática e entender que o desenvolvimento é um processo onde as estruturas da inteligência se constroem progressivamente. O que isso quer dizer? Progressivamente. É o que a André acabou de dizer, né? Que a criança precisa do tempo dela. O progressivo é passo a passo. Então a criança, ela precisa desse tempo, né? Né? Mas espera aí, Cristiane, e onde entra a frustração nisso tudo? Onde entra? A frustração, na verdade, é quando a gente pensa em educar em um ser integral. Quando a gente fala de um ser integral, nós não podemos pensar somente na questão cognitiva. No desenvolvimento cognitivo, nós temos que pensar também no desenvolvimento de corpo, mas nós temos que pensar no desenvolvimento dos sentimentos, que é o desenvolvimento moral, né? Que envolve todas as questões dos sentimentos, inclusive a frustração. Então, o ser integral, ele tem que ser visto integralmente, em todos os aspectos. Porque é a partir desse conceito de ser integral que nós vamos provocar, que nós vamos colaborar com a construção do conhecimento de si, de quem sou eu. Essa criança, ela vai ter uma base de se autorregular, de se autoconhecer, né? E dela construir a sua personalidade ética e moral. Então, as experiências da escola muito ricas, são ricas. Elas são ricas porque elas nos levam a refletir sobre a nossa prática constantemente e a entender que a criança também ela é feita de sentimento. A gente precisa olhar para ela e ter esse olhar de sentimento, né? Então é assim, não adianta a querer acreditar que a criança vai aprender sobre o sentimento na marra. Eu digo assim, na marra, porque ela não vai. Ela precisa de um tempo também para ela poder elaborar tudo isso. E de que maneira? Através, mais uma vez, através da contínua interação que ela tem com o mundo externo, né? Então, veja, não dá para a gente achar que a criança ela tem o mesmo pensamento, as mesmas estruturas que o adulto. Não dá para pensar assim. Ela precisa do tempo dela. E essa questão do sentimento não é diferente. Não pode ser diferente. Então eu penso, quando eu sou então desumano, né? Quando eu não proporciono ambientes humanizadores, né?
Será que é quando eu fico brava com a criança? Será que é quando eu não faço intervenção em relação às frustrações? Será quando eu não vejo o tempo da criança, mas eu acho que o tempo dela tem que ser planejado no tempo do adulto, né? Ou será que é quando eu não olho para ela? Porque eu olho para todos, mas o olhar sensível, o olhar talvez humanizado, ele pede que eu olhe para todos, mas eu olho para cada um, para cada criança, né? Porque eles não aprendem de maneira igual, né? Eles não aprendem de maneira igual. Então, o que eu faço para criar meios e ambientes que eu possa olhar para todos e também para cada um? Então, a nossa prática, ela precisa ser refletida, né? Ela precisa ser refletida constantemente. Poxa vida, o meu ambiente está de acordo com as necessidades essenciais das crianças pequenas, né? Igual eu tenho um amigo, o Edson Manuel, eu troco muito com ele e ele me deu um exemplo que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Ele disse que um aluno veio conversar com ele e disse: professor, a minha mãe participou da reunião de pais, mas ela disse que você é muito bravo. O Edson ouviu aquilo, então eu achei assim, de forma competente, ele foi conduzindo uma conversa com a criança, né, sem humilhar, sem debochar, sem emitir juízo de valor da mãe que falou, sem fazer piadas. Mas de uma maneira competente, ele retomou com o aluno o seguinte: ah, sua mãe quis dizer que eu sou firme com vocês. É diferente. O professor é firme porque, veja bem, a gente não pode aceitar que alunos, por exemplo, façam bagunça na hora que todos têm o direito de aprender. E o aluno disse para ele: professor, mas eu não acho você bravo, você não é bravo. O que o aluno quis dizer com isso? Que ele tem uma relação respeitosa com o professor, tanto quanto o professor tem com ele. Isso é um ambiente humanizador? Eu acho que sim, né? Porque eles trocaram informações. Ele criou um ambiente para a criança entender que ser bravo e ser firme com a criança, ser firme tem um princípio por trás disso, que é o do respeito. Nós precisamos respeitar quem tem o direito de aprender, né? Um outro exemplo que eu acho muito interessante, né, é quando o corpo docente da escola, a equipe pedagógica senta para planejar a semana, o mês, seja o que for. Eles sentam para planejar e uma professora diz o seguinte: olha, essa semana eu vou trabalhar natureza, meio ambiente, e minha turma vai sair com feijão, e depois outro dia nós vamos sair com material, com um brinquedo construído com material reciclado, então nós vamos sair com coisas diferentes, as crianças vão levar para casa, ótimo. Então, o que o professor que pensa nas necessidades das crianças pequenas, que ele pensa no ambiente educativo, ele, quando ele retorna à sua sala de aula, ele vai explicar para a criança o que vai acontecer na semana, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: olha, tem uma turma que está com um projeto muito legal. Eles vão sair essa semana com um feijão, e eles vão sair essa semana com um brinquedo. Vamos conhecer o projeto deles? A criança participa, ela se envolve, ela vê que é um projeto de uma outra turma, porque depois, lá no final da semana, quando aquela turma sair com aquele brinquedo, ele já foi adaptando aquela situação, mesmo que para ele seja frustrante, mas ele teve um tempo para entender. Olha, professora, eles estão realmente saindo com os brinquedos, viu? Ah, professora, nós podemos também fazer um projeto igual? Podemos. Nós vamos pensar então num projeto igual. Não igual, mas parecido para que a gente construa alguma coisa também e leve para casa. Então é diferente do que a criança vê aquele brinquedo saindo naquele dia e ele olha e fala: professor, o que é aquilo? Porque para ele é um brinquedo da Fisher Price. Para a gente é um brinquedo construído para o adulto, que é simples, mas para a criança é um brinquedo valioso. Então, o que a criança faz? Ele fala: professora, por que ele está saindo com aquele brinquedo? Ah, está saindo porque agora é daquela turma, não é sua. Então, a criança vai embora frustrada. Ele teve que aprender aquilo
na marra. Ele não teve um tempo dele. Então, a gente pode criar esses ambientes essenciais para que a criança lida com esses sentimentos de frustração. Né? O professor precisa pensar nisso. Eu acho interessante a gente aprender, até para a criança aprender a se autorregular as emoções, né? Os sentimentos. Eu acho que é muito válido, a gente tem que criar esses ambientes. Ambientes não quer dizer que seja uma sala ou outra sala, mas situações, experiências. E isso é essencial, né? Agora, o que nós não podemos ter é a frustração, ela não pode ser vista de forma punitiva, né? Então, a minha preocupação é a frustração ser vista de forma punitiva. Outro exemplo também que eu acho extremamente interessante, né, é quando acontece muito na escola, acredito que muitos professores vivenciaram isso, é a criança quando quer um brinquedo e o outro está brincando com um brinquedo, né? Eu acho que ninguém passou por isso. Pois é. E aí o professor olha, um puxa o brinquedo, outro puxa, e de repente o amigo empurra o outro amigo, ele cai da cadeira. Aí a professora vai e fala assim, há duas situações. Ela fala, olha só, você vai sentar aqui e você vai sentar lá. Vocês vão sentar e vão pensar sobre o que vocês fizeram. A criança senta para pensar. Depois de algum tempo, a professora volta. E aí, pensou? A criança faz, hã? Pensei? Ela nem lembra mais. Porque a criança não lembra. Daqui a pouco ela está brincando de novo e querendo o mesmo brinquedo. Você não pensou? Você tinha que ter pensado. Sozinha ela não pensa. Então, é necessário as intervenções para que o aprendizado aconteça. É muito interessante. A intervenção é para que a criança aprenda com o erro, aprenda com o conflito, aprenda com as suas experiências dentro da escola. Aí, nesse mesmo episódio, vem uma outra professora, ela age assim. Vem os dois aqui. O que está acontecendo? Ah, eu quero um brinquedo, mas veja bem, precisa empurrar o seu amigo para que você pegue o brinquedo? Você agiu de maneira errada. Ah, mas eu estava com raiva. Sim, nós podemos sentir raiva, mas a maneira que você reagiu em relação à raiva está errado. Não se empurra as pessoas. Qual é a outra maneira que você poderia ter feito para que você conseguisse o brinquedo que você tanto quer? Ah, não sei. Você poderia ter conversado com seu amigo, você já sabe falar. Você fala: olha, posso brincar com o brinquedo um pouquinho? Você já brincou. Você conseguiu o brinquedo sem ter machucado seu amigo. Fala para ele que ele te machucou. Ah, você me machucou. Ah, doeu. Então, veja bem. Você não se coloque no lugar do seu amigo. Você acha que você gostaria de ser empurrado? Então, veja bem, são situações que a criança reflete e que ela começa a construir qual é a maneira adequada, podemos dizer assim, quando você tem os conflitos interpessoais entre pares, né? Então, a preocupação é essa. Nós não podemos agir em senso comum. Os profissionais da educação, eles precisam agir da maneira da bandeirinha que você lá no começo levantou, né? Com princípios, contextualizado numa teoria, né? Então, a preocupação é essa. Então, eu acho assim que a educação, ela precisa ser vista de fato, com necessidades essenciais para as crianças pequenas e ao tempo todo pensar em ambientes humanizados. Se isso acontecer, é muito provável que nós teremos uma educação de muita qualidade. Então, mais do que nunca, em tudo que nós estamos passando nesse mundo, né? A questão do Covid, é mais do que nunca é olhar para esse aluno, é olhar para essa família, é olhar pelas necessidades essenciais das crianças pequenas. Então, eu acredito que quando nós tivermos esse olhar mais sensível, a gente terá de fato uma educação com ambientes educativos mais humanizados e, consequentemente, uma educação de qualidade. Um beijo a todos, muito obrigada por essa oportunidade. Bom,
ela fala bastante, eu fico preocupada se o pessoal tá. A Não, Cris, não. gente, deixa eu só colocar quem é a Cris. A Cris é uma professora de educação infantil de Paulínia, da rede municipal de Paulínia, que trouxe aí, né, essa questão que provocou nela uma indagação a partir da nossa fala e tudo mais sobre frustração, né? Então, eu acho que eu falei para Maria, vamos chamá-la até mesmo para legitimar isso. Como professor, quem está lá no pé do chão da fábrica sabe o quanto não é tão simples assim. Né? Nós estamos, né, Maria? Estamos um tanto que distante da sala de aula, literalmente, né? Passamos fazendo supervisão e tudo mais, mas ali no dia a dia, no rala mesmo, nós sabemos o quanto é difícil. Então, mas enquanto a gente valorizar um professor que tem essa compreensão do seu papel na formação de algo tão importante que são os sentimentos dessa criança, né? Na importância de respeitar o que ela coloca aí, né? Sobre as diferenças individuais, a forma, né? Então, quais são essas necessidades da criança? Ela tem tanto uma necessidade física, endógena, né? Uma necessidade de ter experiências que realmente vão ao encontro do seu pleno desenvolvimento, né? De sua aprendizagem, né? Aquela ideia que nós não aprendemos em hipótese alguma o que o outro nos dá pronto, os trabalhinhos prontos, as bolinhas de papel crepom, mas nós aprendemos sempre em função daquilo que eu posso fazer. Aí entra outra esfera, eu acho que desse processo de necessidade especial da criança, essas necessidades realmente da criança, de ter um professor que promova ela o sentimento de êxito. Eu acho que o sentimento de êxito, olha, tem a resiliência, tem as emoções, os sentimentos, a compaixão, e eu falei, agora falar o êxito, né? Que a Cris falou da formação da personalidade moral, ela começa por onde? Né? O que a Cris colocou? Começa a partir do meu autoconhecimento, né? Quando eu começo a me reconhecer, o bebê lá dos 18 meses, quando ele começa a se reconhecer. Então, como é que nós manifestamos até mesmo o interesse por aquilo que a criança consegue fazer? Ou aquilo que ela não consegue fazer, como que eu estou lidando com esse sentimento dela? Porque nem tudo que a gente faz, a gente tem êxito. Né? Às vezes a gente tenta fazer uma coisa e sai uma meleca. Né? E a criança também. Né? E aí o adulto vai e detona com todas as possibilidades dela de realmente acreditar que se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou fazer de outra forma ou fazer outra coisa, mas não me destrua porque eu não consegui fazer aquilo. Né? Então, esse ambiente humanizador vai muito ao encontro, até mesmo, né, Maria, não sei se você lembra, o que o Claparhead, lembra que nós estudamos muito? O Claparhead, a escola ela não deve esperar que as crianças façam, lembra, tudo o que querem, mas que elas queiram tudo o que fazem. Né? Então, ela precisa querer fazer aquilo. Né? Eu preciso ajudar, criar mecanismos, estratégias, afetar a minha criança no desejo de querer aprender, de estar realmente envolvida de corpo e alma com aquilo. E aí vem lá o que a Cris colocou para a gente, né? O conceito de infância. O que essa criança precisa para ela ter essa vontade, esse encantamento por aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela precisa fazer. Né? Uma educação que realmente valoriza a criança como um sujeito capaz, né? Um ambiente que oferta para ela o sentimento de pertencimento, né? Que ela tenha esse sentimento ela não é mais um. Nem lembra lá no ginásio, né, Maria? Nós fazíamos ginásio, né? Sim. Fizemos ginásio. E eu não gostava, desde aquela época que eu era, meu nome é Andréa, eu era sempre a primeira a ser chamada, né? Então, número 1, eu era número 1, ou até o número 5 eu era. Né? Eu ficava incomodada, eu não queria ser a primeira, eu queria ser a turma do fundão, mas eu era Andréia, né? Então eu era número, eu era letra, eu não era a pessoa.
né? Então, muito a escola vê as crianças ou os adolescentes pelo número ou só pelo nome, mas antes tem uma pessoa ali, uma pessoa que sente, uma pessoa que tem história, uma pessoa que tem vida, né? E que, infelizmente, ainda temos colegas de trabalho que estão ali, parece, a serviço de nomes. Eu tenho 25 alunos. Ah, mas eu tenho 32 alunos. Tá, mas espera aí, você tem 32 pessoas que sentem, que pensam, e aí? Como é que nós vamos fazer? Né? Então, a gente tentar humanizar também, né, esse ambiente, eu acho que eu só dou aquilo que eu tenho, né? Se eu não tenho Aham, um a educador gente não. Aham. humanizado, né? Se eu não tenho um educador empático, como que eu vou desenvolver crianças empáticas? Se eu não É isso. sou solidário, né? Se eu uso máscara, porque senão eu vou levar uma multa, eu vou ser preso, ou o cara vai brigar comigo, né? Não porque eu estou sendo solidária com o outro, estou cuidando de mim, cuidando do outro, porque é pelas gotículas da saliva que eu posso transmitir a Covid. Então, esse entendimento, né? Eu acho que aí é que nós precisamos começar a ficar atentos a pensar nesse retorno das crianças às escolas, que espero que seja breve, né? Que nós estejamos realmente abertas e humanizadas, que nós vamos ter, sim, uma nesse âmbito social, afetivo, e nós precisamos ficar alertos em relação a isso. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Né? Que tipo de ambiente que nós vamos estar propondo às nossas crianças? Como que nós vamos receber essas crianças falando dessa questão de humanizar? Porque as orientações que nós estamos vendo, por exemplo, é que as crianças não vão poder nem ficar perto. Né? Que o adulto vai ter que ter praticamente luva, álcool. Nós vamos ter uma mudança de comportamento, tanto no âmbito sanitário ali, né, de higiene, como também na parte de humanização. Né? Então, acho que pensar nessas necessidades é vital nesse processo. 2 minutos. Tá me 2 ouvindo? minutos. Tô te ouvindo, Tá me porque corta ouvindo? assim? Tô, Tá. porque você não tá? Ó, nós tá muito baixinho, não sei por quê, mas eu acho que é o meu celular que tá baixinho. Todo mundo tá te Tá, eu ouvindo. falo mais. O Tá. problema sou eu. Ó, nós temos 2 minutos. Eu queria agradecer a Cris. Eu li um comentário aí falando do jeito dela falar. Ela tem propriedade. Vamos chamar ela um dia, só ela e você, então, pronto. Ela não escutei o que você falou, depois eu escuto. Ela tem propriedade, ela encanta pelo jeito que ela fala. Eu senti a mesma coisa quando eu conversei com ela. E nós temos 1 minuto e meio para terminar a live. Queria agradecer a Andréia também. A gente já tem outra live para segunda-feira, né, Andréia? Marcada. Amanhã eu tenho outra live. Eu tô com live a semana toda. E o que eu quero colocar? Cris, muito obrigada. Andréa, muito obrigada. E eu quero terminar a fala com um exemplo que a Cris deu de uma professora que na última live estava te ouvindo. Andréa, gosta muito de você. A professora está afastada, eu acho que é essa a história. E a Cris falou assim, ela disse para mim, meu Deus, quanto ensinamento! Se eu pudesse fazer de novo tudo aquilo que eu fiz errado, com certeza eu faria. Então, a graça mesmo, de gratidão, a paixão da educação é quando a gente revê a nossa prática e consegue observar o que eu errei, o que eu posso fazer de novo e ainda por cima melhor, né? Então, olha quanta humildade nesse relato e assim, nós estamos aqui para isso. Eu lamento demais ela não ter podido participar, nós três, né? E o nosso objetivo, gente, é conversar com vocês. É um canal de comunicação
com vocês, para vocês. E que, se vocês tiverem sugestões de temas, também pode mandar. Eu já vi que tem gente que gostaria que a gente você falasse da BNCC da educação infantil. Quem tiver interesse, manda, mesmo estando esgotado o assunto, mas mande o seu oi, manda oizinho para mim, para a Andréia, confirmando o interesse. Eu vou precisar encerrar, porque senão vai cair, eu não quero perder essa live. Então Andréia, tá bom. muito obrigada. Até segunda-feira. Cris, um beijão para você. Muito obrigada. E a todos vocês também. Obrigado, Maria. Fiquem com Beijão. Deus. Amém. Todo mundo, fique bem, fique em casa. Fiquem em casa. Fiquem com Deus, mas fiquem em casa. Se cuide, se precisar sair, se cuide. E cuide do outro.